Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Outro lado da moeda, Kiko Oliveira, tá? Não, Leandro, pelo menos até onde eu sei, tá tudo confirmado, né? Todas as fontes que eu li, Vene Casagrande, que é uma fonte que no Flamengo tem uma penetração imensa, né? ESPN, GE, todas levam a crer que Juninho está acertado e que após o Intercontinental ele vai jogar no Pumas do México, tá? Essa é a primeira informação. A segunda informação, contrato de 3 anos, tá? Do Juninho com Pumas. Segunda informação é sobre Kiko Oliveira. Galera, o nome do Kiko Oliveira ele foi ligado ao Bahia. Aliás, tiveram duas situações. Primeiro que a torcida ficou... Primeiro teve esse nome ligado ao Bahia, né? Porque, se não me engano, saiu na 0 hora de que o Bahia tinha sondado o jogador, uma coisa assim. E, dentro desse cenário, o Kiko Oliveira fez uma publicação nos stories, né? Na mesma semana, no mesmo período ali, falando alguma coisa sobre mudança de clube e tal, e botou corações azul, vermelho e branco. Só que qual é a questão? Kiko Oliveira, ele é torcedor do Nacional do Uruguai. E existe ou existia, pelo menos, existe uma conversa e uma tentativa do Kiko Oliveira deixar o Grêmio para jogar no Nacional do Uruguai, né? E tá rolando essa queda de braço. O Grêmio, inclusive, fez até uma nota oficial, porque o Grêmio entendeu que estava existindo uma tentativa de pressão por parte do atleta, né, por parte do empresário, enfim, para que o Kiko saísse do Grêmio, né, de uma maneira mais amigué, digamos assim, né? Então, o Grêmio até soltou uma nota oficial falando sobre isso, dizendo que não toleraria esse tipo de pressão e tudo mais, enfim, que se fosse para sair, ia sair dentro dos conformes e não através desse tipo de pressão. Mas, até onde eu sei, né, até onde eu acompanhei essa história toda, o Kiko Oliveira ele deve vestir a camisa do Nacional ou permanecer no Grêmio a princípio, né? Eu não tenho nenhum conhecimento, eu, João Leiro, não tenho nenhum conhecimento do nome de Kiko Oliveira ligado ao Bahia. Tá? Nenhum conhecimento. E acho, inclusive, que Kiko Oliveira não tem sequer o perfil que o Bahia buscará ou almeja buscar no mercado para essa posição, né, de ataque. Eu acho que a especulação, por incrível que pareça, do Juninho tem muito mais sentido em termos de perfil do que a especulação do Kiko Oliveira. Kiko Oliveira é um jogador de 1,70 m, né? É um jogador que se destacou relativamente ali no futebol da MLS, né? No futebol norte-americano. Fez ali alguns gols, se não me engano, acho que ele jogou no Real Salt Lake, alguma coisa assim. Não lembro exatamente qual é o nome, né? O Christian Oliveira. Deixa eu só puxar aqui os números dele. Christian Oliveira. Aqui, pronto. Jogador de 23 anos, né? Uruguaio. Como eu disse, se destacou no MLS, não foi no Salt Lake, não, foi no Los Angeles FC, tá? Perdão. Fez bons números entre 23 e 24 lá. Ele é jogador que passou, inclusive, pelo Boston River, né? Revelado pelo Rentistas do Uruguai, passou no futebol espanhol também na Almeria. Mas não teve grande destaque, jogador de 23 anos e que também não se destacou tanto assim no Grêmio. É um jogador de 1,70 m e 65 kg, velho. É um beirada de 1,70 m e 65 kg. Não é o perfil, né, que a gente entende como um perfil que o Bahia está buscando no mercado, Luiz Teles. Então, além de não ter informações sobre isso, eu ainda acho improvável, porque para mim é um jogador, por exemplo, que não é melhor do que Ademir. Talvez renda mais do que Kaique? Talvez renda mais do que Kaique, né? Porque ele é um ponta direita, apesar de ser destra, mas também joga pela esquerda, ele joga nos dois lados, né? Mas talvez ele serviria para poder render mais do que o Kaique ali? Talvez. Mas eu não acho que esse é o perfil que o Bahia busca. O Bahia busca um perfil de jogador mais físico, o Rogério já falou sobre isso, né? E a especulação de Juninho, ela tem muito mais a ver com esse perfil que o Bahia busca do que o Kiki. Então, não tem informação sobre Kiki no Bahia, nenhuma, tentei apurar, não tive nenhum tipo de resposta no sentido de que é algo que deve avançar, ou que pode avançar, e para além disso, para mim é um jogador que foge completamente do perfil. Então, dou essa dica para vocês. Quando as informações saírem, busquem ver, avaliem se o perfil do atleta é um perfil que está ligado ao que o Bahia busca. Se estiver ligado, você leva a sério. Se não estiver ligado, já entre com a desconfiança. Porque para mim esse é o caso de Kiko Oliveira, Luiz Teles. Pronto. Assina embaixo, né? Só que fique claro também, assim, qualquer jogador que vier
fora desse perfil da capacidade de fazer o jogo físico também, ou de melhorar, acrescentar ao Bahia o jogo físico, para mim, o Bahia vai estar incorrendo em erro. A única exceção feita a isso é numa reposição dos hoje suplentes, tá? Então, Bahia resolve emprestar Nestor para algum outro time. Aí um jogador que chegue no mesmo perfil de Nestor faz sentido, né? Ou não se encaixa ali como um reforço, né? Mas o Bahia olhando para o mercado, para reforçar seu time titular, ou trazer atletas com o perfil que ele já tem no elenco, né, para somar a esse elenco que ele já tem, não só faz no menor sentido, né, como também incorreria em erro para mim, né? Seria um equívoco, por mais que seja uma oportunidade de mercado, seria um erro, né? Então, o Bahia, para poder trabalhar esses atletas, né, esse tipo de atleta, teria que estar reformulando os seus suplentes também. É isso. O John colocou aí, ó, ele não é tão profissional também. Meus amigos gremistas reclamam bastante dele ser mimado. Não, o próprio Grêmio, né? Como eu falei, o Grêmio emitiu aí um comunicado, né? Aliás, desculpa, não foi um comunicado do Grêmio, tá? Mas foi uma manifestação, acho que, se não me engano, de um dirigente do Grêmio. Eu falei de um comunicado, mas acho que foi uma manifestação. Vamos ver aqui a matéria, para a gente entender esse processo todo. Tá aí. O Grêmio se sente pressionado pelo presidente do Nacional e mantém posição firme sobre Kiko Oliveira. O presidente do Nacional fala em acerto próximo. O Grêmio reage à pressão do Nacional e mantém posição firme. Aí, o mercado da bola ganhou um novo capítulo. Neste domingo, o presidente do Nacional, Alejandro Balbi, afirmou em entrevista ao Ovación que está próximo de anunciar a contratação do atacante. Além disso, ele demonstrou confiança em chegar a um acordo com o Grêmio nos próximos dias. A declaração repercutiu forte e aumentou a expectativa no Uruguai, já que o jogador manifesta publicamente o desejo de vestir a camisa do clube de Montevidéu. Ou seja, o presidente lá do Nacional está fazendo esse lobby. Deixa eu tirar aqui esse áudio. Está fazendo esse lobby. O jogador está falando publicamente sobre ir para lá, botando coraçãozinho azul, vermelho e branco. Enfim, está rolando a pressão do atleta e do clube para que o Grêmio faça essa liberação, né? Tá aqui, a posição do Grêmio segue inalterada em Porto Alegre, porém o cenário é diferente. O Grêmio não aceita liberar Christian Oliveira por empréstimo com opção de compra. A direção entende que esse formato não atende aos interesses do clube. O presidente Odorico Roman e o vice Antônio Dutra aguardam proposta considerada vantajosa do ponto de vista financeiro e esportivo. Assim, o clube deixa claro que não trabalha apenas para satisfazer a vontade do atleta. Tentativa de pressão não surte efeito. Após a entrevista do dirigente uruguaio, o Grêmio se irritou. A informação de que Oliveira estaria por detalhe de ser anunciado não procede. Internamente, a direção interpreta esse discurso como tentativa de pressão externa para forçar um desfecho rápido. Mesmo assim, o tricolor mantém postura serena e não muda sua estratégia. O jogador segue aguardado para a reapresentação. Enquanto não há acordo, nada muda na rotina planejada. O Grêmio aguarda Christian Oliveira na reapresentação do elenco, marcada para o dia 2 de janeiro, quando começa a pré-temporada. O clube entende que o contrato precisa ser respeitado até que exista definição concreta. Portanto, a expectativa segue pela presença do atacante em Porto Alegre no início dos trabalhos. Contrato longo, né? Christian Oliveira tem contato com o Grêmio até o final de 27. O clube investiu cerca de 4,5 milhões de euros em sua contratação, que reforça a necessidade de cautela. A direção teria que liberar um ativo desse porte e exige condições claras e retorno adequado. Assim, o Grêmio evita decisões precipitadas e trabalha com foco no planejamento de longo prazo. Então tá aí, o Grêmio claramente não vai querer se desfazer do cara por empréstimo, né? Tá deixando clara essa posição. Comprou por 4,5 milhões de euros, então acho que o Grêmio só deve liberar por perto de, ou por isso, ou por um valor, ou por exatamente o mesmo valor, ou por algo maior, ou acima disso. E eu não acho que pela temporada que ele fez, ele vale 5 milhões, 6 milhões de euros. Não acho. Então, assim, não faz sentido para mim em termos de perfil, não faz sentido para mim em termos de valores. É uma contratação para mim que não faz sentido. Eu ficaria muito decepcionado se essa contratação acontecesse, né? E o Bahia, de fato, avançasse por um nome como Kiko Oliveira, Listas. Eu acrescentei. Para mim, seria trazer qualquer jogador nesse perfil é erro. Erro. É isso. Erro. Vai ser duramente criticado aqui por mim. Essa aí, diferente de Juninho, né? Como a gente falou aqui, que tem um perfil interessante, vocês podem não concordar sobre a parte técnica de Juninho. Acho que vai de cada um. Eu acho também que a parte técnica dele não é das melhores. Mas o perfil Juninho faz total sentido com o que o Bahia precisa hoje. E o perfil Kiko Oliveira não faz nenhum sentido, né? Fora os valores. Então, na nossa concepção, erro, tá? Erro, se isso acontecer.